Hoje eu vou responder para vocês essa pergunta. Será que existe comprovação científica de que o tarô funciona? E aí, você acha que sim ou você acha que não? Bora ver? Bora lá, gente, entender se o tarô realmente existe comprovação científica. E é importante já deixar claro que não, tá? O tarô não existe uma comprovação científica, apesar de vários estudos científicos. É importante ter clareza que o tarô ele não está ligado às ciências tradicionais. Ele está relacionado às ciências ocultas, tal como astrologia, numerologia, o tarô, baralho cigano, ou até mesmo mesa radiônica, várias outras coisas que não têm comprovação científica. Mas, por isso, também não quer dizer que não funciona. A ciência tradicional, ela sempre tenta buscar uma resposta de como as coisas funcionam. Vamos usar o exemplo do Sol. O Sol tá lá, a gente sabe o que é o Sol. A ciência tradicional, ela tenta explicar como o Sol funciona. Então, a gente sabe que o Sol tem uma fusão de hidrogênio, esse hidrogênio cria o hélio, que aí cria a energia solar. Toda a energia do Sol é criada pela essa fusão que cria a energia no núcleo do Sol. A ciência tradicional explica isso. As ciências ocultas não querem essa explicação. A gente não quer explicação do porquê que uma coisa com a outra forma a outra. A gente quer explicação do porquê que existe o Sol. O Sol ele existe por um motivo. Por que existe a Lua? Não a constituição da Lua. Então, se eu tenho um livro, a ciência ela vai explicar do que é feito o papel, qual a gramatura do papel, qual tinta foi usada, como que foi feito essa tinta, como que foi feito o papel, esse tipo de coisa. Então é um conhecimento muito racional, enquanto que as ciências ocultas, ela quer uma resposta para as coisas, não de como elas funcionam, mas do porquê elas existem. Então, é esse tipo de conhecimento que é estudado para aprender o tarô. Ciências ocultas, de entender o porquê das coisas. E esse porquê, muitas vezes, a gente não consegue comprovar através dessa ciência tradicional. Não até os dias de hoje, não atualmente. Mas, com isso, não quer dizer nada que não funciona. E a ciência não consegue comprovar várias outras coisas que existem, que a gente sabe que existe. Tipo Deus. A ciência não consegue trazer exatamente uma explicação de Deus. A ciência não consegue trazer uma explicação do porquê existe o sexo, sendo que dentro da teoria da evolução, o sexo ele acaba sendo um atraso, é um gasto muito grande de energia para gerar uma vida, sendo que poderia ser gerado somente com um corpo. Por que precisa de dois? Então, a realidade é outra coisa que a ciência também não consegue explicar, apesar de ela trazer um estudo dizendo que há uma chance muito grande de 98% da nossa realidade ela ser simulada, no caso um holograma, uma coisa mental e não exatamente uma coisa física, a gente não consegue explicar. Então, gente, é importante a gente ter isso em mente. Saber que várias coisas a ciência não tem explicação, mas nem por isso elas não funcionam. Coisas ligadas à nossa fé, à nossa espiritualidade e vários tipos de conhecimento e coisas que a gente sabe que acontece, porque a gente sente na pele, a gente realmente sabe, a gente não precisa entender, a gente só precisa saber. E saber é muito diferente de entender. Saber a gente tem clareza que funciona. Mas entender é buscar explicação para isso que muitas vezes a gente não tem. Então, espero que tenha ficado um pouco claro, espero que tenha entendido e para que vocês não se prendam nisso, para experimentar o tarô. É uma coisa maravilhosa, fantástica. Mesmo que não tenha comprovação científica, eu tenho 100% de certeza que funciona, porque eu testei. Mas, como um cientista poderia testar se ele não é tarólogo também?